A quem eu devo confessar os meus pecados? A tradição religiosa diz que cabe ao sacerdote da organização religiosa ser o responsável e único responsável para obter a confissão dos pecados dos fiéis daquela congregação, daquela organização religiosa. Isso é tido como uma ordenança e como um preceito que inviabiliza que esta atividade, esta prática seja feita fora desse espectro. Logo, se você não se confessa ao sacerdote daquela organização religiosa, você está em dívida com Deus, está em desobediência ao que Deus já determinou, segundo diz a tradição religiosa, e não segundo diz a Bíblia. A confissão de pecados é a declaração pública de que você reconhece todos os pecados que você cometeu. A confissão de pecados, ela se classifica de diferentes formas na Bíblia Sagrada. A confissão pública, que é o reconhecimento, o manifestar que você reconhece os seus pecados e os seus erros, nós entendemos como a Bíblia nos retrata de forma bem clara e bem sincera, que diz assim: quando nós nos remetemos às Sagradas Escrituras, nós vamos para o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz, o que diz a Bíblia? O que encobre a transgressão não prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessar e deixar a prática. A quem confessar? O salmista, no Salmo 32, versículo 5, ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha transgressão, e não mais ocultei. A palavra de Deus nos ensina que aquele que pode perdoar pecado, todos os pecados do homem, é somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Escreveu a, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. A Sagrada Escritura deixa bem claro: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele quem? O Senhor Jesus Cristo, porque nessa mesma epístola de João, capítulo 1 e 7, disse que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A confissão de pecado, reconhecimento, ele também faz parte da obrigação do homem santo, salvo por Deus, perante a Assembleia que ele faz parte, ou perante a pessoa a quem ele pecou, com quem ele pecou. Como nós vemos, Tiago capítulo 5, 16, a Bíblia declara: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros. Jesus disse que se você tiver um problema com seu irmão, tiver um atrito com seu irmão, tiver contenda com seu irmão, e você for ofertar, você primeiro deve deixar a sua oferta no altar, e depois você vai e se confessa com seu irmão, pede perdão um ao outro, se reconcilia com seu irmão, aí você volta e vai ofertar. A Bíblia não disse que é uma autoridade eclesiástica o responsável para obter esta confissão e autorizar o perdão de pecado ou penitência por esses pecados. Porque a Bíblia diz que não carecemos de nenhuma penitência. Esse responsável a obter esse perdão de pecados, que a tradição religiosa chama de sacerdote, em algumas religiões, é uma criação, uma aberração teológica. Não é um mandamento bíblico. E pagar penitência ou punição humana para obter o perdão de pecados depois de uma confissão diante de um sacerdote também é fruto da tradição religiosa, não é mandamento de Deus, não é ordenança de Deus. Logo, todo esse contexto é um contexto da tradição religiosa. A confissão de pecados a um sacerdote, pois somente ele tem a capacidade de ouvir a confissão e de perdoar pecados, ou autorizar que aqueles pecados sejam perdoados, não faz nada da vontade de Deus, e sim reflete a vontade de uma organização religiosa e não tem nada com a vontade de Deus, com as suas sagradas escrituras. Não existe nenhum fundamento bíblico. Agora, a tradição religiosa que criou este pensamento é quem determina isso. Para nós entendermos a capacidade do perdão e quem pode perdoar, o próprio Filho de Deus falou em seu Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 6, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados. Ele estava sendo questionado porque estava perdoando pecados de alguém que ele curou. Somente o Filho de Deus é quem tem autoridade para perdoar todos os nossos pecados. E a segunda pessoa que pode perdoar os nossos pecados é aquela pessoa com quem a gente pecou, a quem a gente feriu, a quem a gente magoou. E quando a gente confessa o pecado numa assembleia, que o Cabelê diz, pecado público,
É para que aquela congregação saiba que nós erramos e nós nos arrependemos e nós pedimos a misericórdia daqueles irmãos para que eles orem e intercedam a Deus por nós, para que Deus perdoe os nossos pecados e nós possamos ser limpos dessa mágoa. Quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23, quando Jesus dá autoridade aos discípulos, depois de ele soprar e derramar o Espírito Santo sobre ele, ele diz: aqueles a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem vós reteis, lhes serão retidos. Quando nós lemos, depois das ordenanças de Cristo, as bem-aventuranças, em Mateus 5 e 6, ele deixa bem claro, depois do Pai Nosso, ele diz: se vós não perdoares o pecado dos homens, não receberá o perdão de Deus. A Bíblia não tem nenhuma ordenança, nenhum mandamento que manda que um sacerdote com autoridade religiosa seja o único responsável para perdoar o pecado dos homens, ou que tenha uma capacidade, autoridade dada por Deus de determinar a punição, a penitência para que aquelas pessoas paguem por aqueles pecados. Isso aí é fruto da tradição religiosa e do magistério religioso. Isso não é ordenança de Deus. Nem um sacerdote, nem um padre, nem um pastor, nem um bispo, nem um presbítero, nem um frei, nem um monge, nem uma freira, nenhum tipo de líder religioso tem por Deus autoridade para perdoar pecado de ninguém, a não ser os pecados das pessoas que o feriram. Porque o próprio Jesus Cristo na cruz, quando ele estava sendo crucificado, ele disse aos seus transgressores, aos seus algozes, aqueles que o condenaram, crucificaram: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estava falando da ignorância, da descrença, porque eles não criam no Salvador do mundo, o Messias que estavam ali. Jesus não disse em nenhum momento, em nenhum texto bíblico, que existe uma autoridade humana que foi consagrada por Deus, escolhida por Deus, para poder somente eles perdoar pecado. Então, os seus pecados estão refém de um sacerdote, de um líder religioso. Se ele não perdoar, se você não confessar os pecados a eles, você não vai receber perdão de Deus e você vai estar em pecado com Deus. Meu filho, você está vivendo uma heresia, uma idolatria religiosa. Você é escravo de uma tradição religiosa, de uma organização religiosa, de um magistério religioso. Você não é servo de Deus. Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você confessa a Deus porque o pecado, ele afronta a santidade de Deus. Então você confessa a Deus e pede perdão. E depois você se reconcilia com aquela pessoa a quem você pecou. E se você pecou contra o seu próprio corpo, o seu pecado é dentro do corpo, você pede perdão a Deus e confessa e deixa para alcançar a misericórdia. Se é contra alguém, você vai até aquela pessoa e se reconcilia. Tiago 5 diz: confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Não existe sacerdote, não existe intermediário, não existe ponte nenhuma. É você e Deus, é você e o homem a quem você pecou, a mulher contra quem você pecou. Acabe com isso, somente Jesus perdoa pecado ou aquela pessoa com quem você pecou, a quem você fez o mal, a quem você feriu. Ah, eu perdoo os pecados de fulano. Você não pode perdoar o pecado de alguém que não pecou contra você. Como é que você vai perdoar? Você não pode achar que aquela pessoa lhe deve alguma obrigação religiosa se ela não pecou contra você. Você não tem a obrigação de ter ódio nem rancor com alguém que pecou contra alguém. Você tem que ter misericórdia e orar para que Deus alcance aquela pessoa e purifique ela do pecado e ela seja perdoada por Deus. E não você dizer: eu vou perdoar alguém que pecou contra alguém lá no Japão, nos Estados Unidos. Não. Não foi dada a você essa competência. Quem pode perdoar pecado é primeiro o próprio Deus, o Filho de Deus, e segundo a pessoa a quem você feriu, a quem você machucou.